Olá, boa noite. Boa noite para você. O transporte adaptado de São José dos Campos, que atende pessoas com deficiência, parou hoje. Somente 2 vans circularam de manhã. A greve por tempo indeterminado é contra o atraso no pagamento de salários e benefícios. Por causa da greve, Maria Claudete e Rosângela ficaram sem transporte e não puderam ir trabalhar. Eu não sou remunerada porque eu sou voluntária. E quem trabalha remunerado, né? Nem sempre os patrões aceitam muito. Eles não aceitam essa justificativa, né? Gostaria que a prefeitura acertasse as contas do pessoal, porque eles também têm família. Gostaria que acabasse com a greve, sim. O presidente da Associação das Pessoas Portadoras de Deficiência de São José dos Campos diz que entende o movimento, mas sabe que os mais prejudicados são os usuários. Quem está sofrendo é a pessoa com deficiência. Somos nós que dependemos do transporte para ir para a faculdade, para ir para o trabalho, para ir para os centros de reabilitações. Então nós ficamos entre esse jogo de chumbo cruzado, entre o repasse da prefeitura e o transporte. Os funcionários da VWM, responsável pelo serviço, passaram o dia do lado de fora da empresa. 19 vans, utilizadas para transportar pessoas com deficiência, ficaram no estacionamento. Apenas 2 veículos e 2 motoristas foram disponibilizados para atender quem precisava fazer hemodiálise. Os trabalhadores cruzaram os braços porque não receberam o salário este mês. O pagamento deveria ter sido feito na segunda-feira e a categoria promete retomar as atividades só após o acerto. Isso é complicado porque hoje nós temos, eu falando por mim, eu tenho um aluguel para pagar, tenho 3 adolescentes na minha casa, tenho compra para fazer. Tenho minhas contas do dia a dia. Eles ainda reclamam que os 23 motoristas não recebem há 2 meses os benefícios de Vale Alimentação e de Vale Transporte. Além disso, não foi feito o pagamento de R$ 400 da PLR e das horas extras trabalhadas, que correspondem, segundo eles, à metade da renda. De acordo com o diretor do Sindicato dos Condutores, os motoristas deveriam ganhar R$ 2.658 por mês e não R$ 1.529, como acontece hoje. Estão enquadrados numa categoria de transporte de passageiro, no caso aí de pessoas especiais. E no caso a empresa paga, enquadrou eles numa categoria chamada de cargas. Nós no sindicato cobramos a empresa já, mas no entanto agora o trabalhador não aguenta mais, então resolveram aí cruzar o braço. Está 100% correto. Por quê? Porque hoje no Vale do Paraíba e na Grande São Paulo, região de Campinas, Piracicaba, o valor de van, quem motorista que trabalha com van, tá? Sindicalizado, é R$ 1.390. De acordo com o sócio da VWM, o pagamento dos benefícios e do salário está atrasado porque a prefeitura não repassa o dinheiro pela prestação do serviço. Atualmente, a dívida é de quase R$ 1 milhão, 450 mil referentes a março e 490 mil a abril. Em nota, a Prefeitura de São José dos Campos informou que não fez o repasse porque a empresa deixou de apresentar a guia de recolhimento dos encargos sociais de abril. A Secretaria Municipal de Transportes solicitou que o serviço fosse restabelecido imediatamente. Caso isso não aconteça, a VWM poderá receber uma multa que varia de R$ 1.200.000 a R$ 4 milhões, além de ser impedida de participar de futuras licitações por 5 anos. Nós entregamos todas as nossas notas, a GFIP, a nossa contadora repassa aqui para São José, a funcionária daqui pega, levam lá, né? E foi entregue no dia 12, né? E todas as notas, não tem como você não repassar para a prefeitura. Infelizmente, nós não temos o hábito de fazer o protocolo, a entrega pessoalmente lá na tesouraria. É isso que é feito. Agora, se ele falar para mim que tem documento que venceu no dia 30 agora, realmente nós não pagamos, do dia 30 agora. Só tem que ele vir alegar que não pagou nós porque nós não fizemos o recolhimento agora desse mês, eu acho um absurdo. O contrato entre o município e a VWM vence em julho de 2017. O repasse total previsto é de mais de R$ 12 milhões.
E a gente acaba de receber a informação que a empresa e o sindicato chegaram a um acordo. A empresa se compromete a fazer o pagamento até amanhã às 3 da tarde. Com isso, os trabalhadores retomam o trabalho amanhã de manhã. O Brasil caminha para se tornar uma nação de idosos. Em São José dos Campos, o número de moradores da terceira idade vai dobrar nos próximos 14 anos. Em Taubaté, o crescimento da população idosa vai ser ainda maior. O tempo passa para todo mundo e São José dos Campos prepara-se para ser uma senhora cidade. Em 2030 vai ser cada vez mais comum encontrar gente como a dona Neuza, 74 anos e muita disposição. Acho que isso aí é o mais importante da minha vida, viu? Eu faço bastante atividade. Bastante mesmo, eu faço zumba, eu faço calistênica, alongamento, principalmente todos os dias eu faço alongamento e caminhada, eu caminho bastante. E a nova dona Neuza mudou mesmo os hábitos, só come alimentos cozidos, muita verdura e legumes. Mel e Mila são companheiras inseparáveis da aposentada que mora sozinha e faz questão de cuidar da casa. No computador ou no celular, ela vive conectada ao mundo. E quer viver até quanto? Eu pretendo viver passar dos 100. Falta 26 ainda, vamos ver se eu vou aguentar, né? E com saúde. Se Deus quiser. Né, Otávio? Se Deus quiser. Segundo pesquisa da Fundação SEAD, em 2030, os idosos vão representar 20% da população de São José dos Campos. Serão 150 mil pessoas com mais de 60 anos morando na cidade. É quase o dobro de hoje. Em Taubaté, o número de idosos deve crescer ainda mais, cerca de 80%. Nos próximos 14 anos, a população idosa da cidade deve chegar a 71 mil habitantes. Para esse geriatra, uma boa velhice depende de como a pessoa viveu até lá. E a longevidade vem com exercício físico, ocupação para a mente e uma alimentação equilibrada. Envelhecer é um privilégio. Os filhos já cresceram. A realização profissional, o que você podia fazer, você já fez, e você tem uma chance ali de concluir muita coisa, ou de dar algum espaço para reais interesses pessoais teus. Se você, durante a vida, fez essa lição de casa, né, que é exercício físico, que é novos interesses, desenvolver os interesses, é possível que você consiga ter a melhor fase da vida na velhice, com dor, com limitação, mas é ali que você aprende o que é a vida. Dona Maria se recupera de uma cirurgia nessa clínica em São José dos Campos. Ela retirou um tumor benigno recentemente. Chegou aos 67 anos graças à preocupação e o cuidado com a saúde. Professora aposentada, ela viajou o mundo e continua, mas agora pelas páginas dos livros. E para essa nova geração, ela tem um conselho valioso. Não deixe a mente dormir, não deixe. Leia bastante, caminha, conversa, viaja, troca ideia, conversa bastante. Chegar aí aos 100. Sim, isso então é bom demais. Né? Só que você tem que ter uma qualidade de vida boa, com alimentação, exercício. É verdade. Então, para falar mais sobre este assunto, nós recebemos aqui no estúdio o economista e financista da Unital, o professor Odir Guarnieri. Muito boa noite, obrigada pela presença, professor. Bom, a reforma da Previdência é indispensável para que as pessoas vivam melhor no futuro? Boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Na verdade, a questão não é se ela é boa ou ruim. Na verdade, ela é indispensável, como você mesmo falou. Porque o sistema previdenciário, não só no Brasil, mas em alguns outros países, vem sendo sobrecarregado. Sobrecarregado principalmente por dois motivos. Você tem uma inversão da pirâmide da faixa etária das pessoas, ou seja, elas estão envelhecendo, né? E estão envelhecendo porque tem uma melhor qualidade de vida. Isso traduz numa medicina, numa tecnologia melhor dos aparatos de saúde que defendem ou tratam essas pessoas. Então, você tem um envelhecimento maior da população. E, face a isso, os sistemas previdenciários, em geral, precisam se ajustar a essa condição.
E nós não estamos muito longe disso no Brasil. E o ajuste, professor, passa pelo tempo de serviço. Por exemplo, alguns especialistas eles defendem que a idade mínima para aposentadoria também tem que aumentar. As pessoas estão vivendo mais, teoricamente vão ter que trabalhar mais também. É essa a fórmula, então? Sim, a proposta seria essa. Ou seja, se você tem uma vida economicamente ativa maior, porque percebe-se que hoje uma pessoa lá com seus 60 anos, 65 anos de idade ainda quer e pode e continua a trabalhar, ela contribuiria um pouco mais com o sistema e, portanto, se retiraria para a aposentadoria de um pouco com mais idade. E isso por quê? Porque se ela se aposenta com a idade atual e ela tem uma longevidade maior, ela vai estar usufruindo do sistema ou do sistema de previdência de uma forma maior. Vale tocar em 2 pontos pertinentes. No Brasil, nós temos um sistema previdenciário em que poucas pessoas recebem muito e muitas pessoas recebem pouco. Era isso que eu queria até introduzir essa questão. Acabar com altos salários e aposentadorias milionárias que a gente tem no setor público. O senhor acredita que isso vai equilibrar, então, essa previdência no setor privado? Na verdade, o que eu poderia dizer é que é um dos fatores que ajudam a equilibrar, é uma conjuntura de fatores, um deles o que nós citamos anteriormente. Mas isto realmente também vem pesando no sistema previdenciário brasileiro. Então, você tem algumas classes que têm salários integrais, não que isso não seja direito garantido, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando o seguinte, que o sistema está sobrecarregado. Por alguma razão agora, nós temos que olhar para frente e garantir que as pessoas que venham a se aposentar tenham benefício para receber. Eu acho que é esse o olhar que os nossos gestores públicos precisam lançar sobre o sistema previdenciário. Quer dizer, o ajuste fiscal tem que ser para todo mundo, né? Mas enquanto o governo planeja essa reforma da Previdência, como que nós podemos nos preparar para ter uma saúde financeira no futuro, já que vamos ficar mais velhos? Cada um pode fazer, né? Na verdade, se você já não está com as suas finanças em dia e não se aposentou, é tempo, né? Você começa a fazer uma poupança no sentido de guardar dinheiro para uma época em que você não vai parar de trabalhar. O sistema previdenciário privado, o teto dele, em geral, para uma gama de pessoas, ele não atinge o que a pessoa recebia antes. Então, ela tem uma descompensação do seu ganho financeiro. Precisa se preparar para isso. E quem vai usufruir da Previdência e vai receber mais ou menos a mesma quantia que vinha recebendo enquanto trabalhava, mesmo assim, ela vai ter que se preparar. Por quê? Porque o valor da Previdência no sistema privado, ele me parece ser insuficiente para as pessoas manterem o padrão de vida que elas querem. É claro que alguns esforços precisam ser feitos porque você parou de trabalhar, os gastos em geral do pessoal da terceira idade são menores, porém não podemos esquecer dos medicamentos, das viagens dos custos dessa etapa da vida. Odir Guarnieri, muito obrigado então pela sua presença aqui com a gente, tempo curto infelizmente, obrigado pelas suas explicações, tá? Eu que agradeço, boa noite. Olha, a seguir, os prejuízos da chuva em Caraguatatuba e também Campos do Jordão. E deve gear amanhã na Serra da Mantiqueira. Agora são 7h03, a gente volta já.